Nesse vídeo hoje eu vou estar passando aqui para mostrar para vocês a finalização, do gerador. Como vocês viram aí, a gente estava trabalhando aí no gerador e hoje, graças a Deus, eu acabei de finalizar um projeto que considero a melhor ferramenta aí para jogar em 6 loterias da Caixa. E agora eu vou estar, como o gerador é completo, eu não tenho como fazer tudo em um vídeo só. Então eu vou separar por parte. Vou fazer um vídeo para cada loteria. Então aqui vai ficar os vídeos tutorial de cada loteria para ficar mais fácil, que não tem como eu fazer um vídeo só para mostrar o gerador todinho, porque ele é 6 loterias, e aí é a ferramenta mais completa aí da internet. Eu sou o Carlos do canal Carlos Loteria. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí, pessoal, essa semana eu passei mostrando para vocês que um cliente tinha, pedido a versão desse gerador. Esse gerador eu já fiz ele, as outras versões, não sei se foi 2021 ou 2020, já bem antigo eu fiz ele. E aí fui fazendo várias atualizações, cada cliente pediu de um jeito, e quando chegou nessa semana, o cliente pediu que queria que se tivesse jeito de colocar os filtros já nele. E aí que foi a ideia magnífica do cliente que acabou criando várias ideias para melhorar ele, porque antes a gente filtrava, ele tinha uma gama de filtro aqui, a gente gerava os jogos e depois tinha que aplicar filtro. Fiz várias versões dele. Uma versão aplicava os filtros, outras fazia de outro jeito, e aí cada versão foi melhorando. Uma vez após a outra foi melhorando. E essa versão agora, essa melhorou de vez, e aí eu vou estar mostrando para vocês como ficou essa parte aí do gerador. Pessoal, hoje eu vou começar iniciando falando aqui da Loto Fácil. Vamos começar aqui pela Loto Fácil. Como eu disse, hoje eu vou falar só da Loto Fácil. Ele tem 3 abas, pessoal? Ele tem 3 abas. Ele tem a base gerador, eu vou falar das abas, mas depois eu vou fazer um vídeo para cada base, E tem aqui o conferidor. Depois eu vou fazer um vídeo aqui também só para o conferidor, tá vendo? Vai ficar vídeo tutorial do gerador e vai ser vídeo tutorial do conferidor, porque não dá para falar de tudo. Então depois eu vou falar também só de um vídeo aqui só desse conferidor. Mexi nele também, como eu falei para vocês, faltava atualizar ele. Agora eu coloquei ele para conferir até 5.000 jogos, ele conferia só até 1.000. Então eu coloquei de um jeito agora que a gente pode conferir até 5.000 jogos nele por vez. Claro que ele vai conferir mais, mas a pontuação aqui usa a forma, então não vai conferir mais de 5.000. E também 5.000 já é uma quantidade boa. Então vamos falar aqui do gerador, pessoal. O gerador, ele tem Mega Sena, Loto Fácil, Mais Milionária, Quina, Dia de Sorte e Dupla Sena. Essa é a função dele. Isso aqui é um gerador de desdobramento, não é gerador de fechamento, não é aquelas planilhas que a gente tem, vou fazer a planilha 14 se 15, 11 se 12, não, esse aqui é o gerador lá no top, ele vai buscar os 15 pontos, todas as combinações que ele gerar, se encaixar, vai fazer os 15 pontos. Então aqui ele tem o olho de Tandera, pessoal, e aqui está o seletor, onde a gente, lembrando que ele trabalha com 6 loterias, a gente pode jogar até na quina. Aqui a gente pode digitar, clicar em cima do botão que ele marca as dezenas, ou a gente pode digitar aqui. Eu coloquei ele numa configuração de 45 dezenas. A gente consegue jogar até 45 dezenas, tanto na Mega Sena quanto na quina, certo? Só que o que acontece? Na Mega Sena, para você jogar com 45 dezenas, você tem que aplicar filtro. Então ele tem duas funções. Ele tem a função da gente gerar os jogos sem aplicar nenhum filtro, certo? E tem a função também que a gente tem que aplicar o filtro. Lembrando, quando passar de 1 milhão de combinação, a gente tem que aplicar filtro, porque o Excel só tem 1 milhão e poucas mil combinações. Então não adianta você tentar gerar aqui todas as combinações da Loto Fácil, que ele não vai gerar, pessoal? Ele não vai gerar porque é armazenado na memória e as linhas aqui não tem. Então, agora, se a gente filtrar, aplicar os filtros, aí a gente consegue. Então, eu vou dar um exemplo aqui hoje da Loto Fácil. Aqui a gente começa marcando a quantidade de número para a loteria que a gente quer. No caso, a Loto Fácil é 15 números. Então você clica aqui nessa base, e ele vai marcar os 15 números. Vou falar aqui dos botões antes da gente gerar. Essa setinha aqui, ela leva para baixo, leva aqui, e mostra a última linha preenchida do gerador. Então a gente tem essa base. Essa setinha aqui joga para cima, traz para o topo, certo? Traz para o topo e mostra aqui a base no topo. Essa base aqui, o gerador fica congelado nessa base, mas se eu clicar nesse foguinho aqui, ele descongela o gerador, tá vendo? Eu posso movimentar o gerador para cima e para baixo se eu clicar no foguinho. O foguinho vai descongelar o gerador ali, então ficando fácil aí para a gente visualizar até embaixo. Mas o ideal dele é a gente manter ele sem congelado, manter ele congelado fica melhor para a gente estar mexendo com ele.
Voltando aqui, né, pessoal? Então, como eu disse antes, esse foguinho aqui descongela, né? E o isoporzinho aqui congela, ó. Ele congela a base que você fica sem, só movimenta aqui essa base. E esse foguinho aqui, ó, descongela para o gerador movimentar. Mas aí quando movimenta assim, ó, fica ruim ali na tela. Então o ideal é você manter ele congelado, que aí você vai trabalhar ele visual aqui, fica bem melhor. Então vamos falar, já falamos dele, aqui ele tem a base classificar número. Para que esse botão classificar número no seletor? É que a gente vai digitando bagunçado aqui e na hora a gente fazer aquele filtro da sequência, esse filtro aqui só serve mesmo para usar o filtro da sequência, dos números consecutivos, 1, 2, 3, 4, porque se o número estiver bagunçado, não tem como. Esse aqui é limpar número no seletor, que é para apagar os números que tiver aqui, ó. Se eu clicar aqui no 3, ó, ele marcou o 3 ali, eu clico nele, ó, limpar número no seletor, ele limpa, certo? Se eu digitar aqui, ó, o 13, ó, o 16 e depois deixar o 4, observe que o 4 está aqui, fora. Então, se eu clicar aqui em classificar, ele vai colocar o 4 aqui na primeira posição, ó. Ele vai fazer, ó, classificação concluída com 0 à esquerda, ó. O 4 veio para a posição dele. Então, isso aqui, na hora que a gente for fazer o filtro, a gente usa essa parte. Aqui, como eu falei, a gente pode ir colocando aqui para loto fácil, ó, 15 números, para loto fácil. Esse botão aqui, limpar jogos, ó, ele limpa os jogos aqui embaixo, limpa o que tiver aqui. Esse botão aqui, pescar joga, é para a gente fazer a pescaria depois de filtrado. Esse botão aqui, salvar no conferidor, é para depois a gente salvar o jogo que a gente filtrou aqui no conferidor. Se a gente, não, lembrando, salvar no conferidor é se a gente quiser salvar aquele fechamento inteiro. Mas se a gente não quiser salvar o fechamento inteiro, a gente usa o pescar jogos, que vai pescar só a quantidade que a gente quer. E classificar jogos também é classificar os jogos aqui, se acaso você não classificou aqui, ó. Se acaso você fez o jogo aqui, mas acabou não classificando aqui, aí lembrando, o ideal é você classificar aqui primeiro, porque o número da sequência ele vai gerar o jogo do mesmo jeito, mas o número da sequência vai influenciar ali. Então, vou limpar aqui o gerador para a gente estar mostrando, ó, limpar. Ó, limpar jogo salvo, não tem nada, então se a gente não tiver jogo aqui, ele não faz ação nenhuma. Então vamos limpar o seletor, certo? Limpar o seletor que nós vamos trabalhar na loto fácil. E esses filtros aqui, tem um filtro para cada loteria, ó. Filtro da Mega Sena, 21 filtro para loto fácil, 16 para mais milionária, quina, 19 para quina. Quer dizer esses filtros? Esses filtros são os filtros aqui, pessoal, de linhas e colunas, ó. Cada loteria tem a sua configuração, então eu configurei um para cada um. Então, a da loto fácil está aqui, o da loto fácil é diferente, né? O da dia de sorte está aqui, dupla cena está aqui. E esse aqui é só um filtro para contar números ímpares, certo? Se a gente quiser saber número ímpares. Esse aqui é meu filtro especial. Esse meu filtro especial aqui, a gente faz qualquer tipo de filtro que quiser. Ele tem os filtros nele já, né? E aqui a pessoa faz o filtro que quiser, que já é embutido aqui dentro. Ah, eu quero filtrar moldura. Moldura já está embutido, mas vamos supor que você tem um filtro lá mágico, um mágico ou qualquer número. Você faz por esse filtro aqui, que chama meu filtro especial. Então, esse filtro aqui, ele serve para todas as loterias, certo? Então, eu coloquei ele separado para ele ficar. Esses outros aqui, ó, o filtro da moldura não está embutido dentro de cada loteria, certo? O filtro da moldura vai estar dentro desses filtros aqui, ó, porque como as macros são para todos, né? Então cada um tem a sua configuração. Então o filtro da moldura está embutido nesses filtros aqui. Esse limpar cantos verde aqui, né, pessoal, é uma macro que tem aqui só mesmo para limpar, se acaso você digitar um número que ficar aquele númerozinho verde do lado, é só para isso que serve. Aqui ativar a forma, como é um gerador desbloqueado, ó, ele é desbloqueado. Se acaso eu procurei colocar essas posições em cima onde tem as formas, que ele tem forma aqui, né? Se acaso você vê que ele não está funcionando a forma, é só clicar aqui, ó, ativar a forma que ele ativa, porque aqui tem forma aqui, ó, em números, aqui tem forma aqui, ó, certo? Então ele tem as formas aqui. Se acaso você clicou errado e bateu em cima ali, é só você clicar aqui de novo que ele vai ativar as formas. Deixa eu clicar aqui em ativar a forma, para você ver, ó. Ó, tá vendo? Ele ativa as formas. Onde tinha forma, tá vendo? Ele foi ativado, ó, certo? Só assim que ele funciona aqui nessa base. Ele pintou até a formazinha de amarelo ali, ó. Ficou um amarelo ali embaixo ali, ó. É só isso que ele faz, ó. Então ele faz a forma é uma forma que está pintada em amarelo lá, que ele traz para aqui, ó, certo? Então só essa parte aí mesmo que, se acaso você errar, ele pega as formas e pinta aqui nessa base. Mas vamos falar agora da loto fácil. O que ele faz na loto fácil? Se eu mandar ele gerar um jogo aqui da loto fácil com 23 dezenas sem aplicar filtro, ele consegue, tá vendo aqui, pessoal? Ele colocou até uma formazinha aqui, ó. Ele consegue gerar
23 dezenas para loto fácil, certo? Ele consegue gerar 23 dezenas aí para loto fácil. Então, se eu vou clicar aqui na loto fácil, vou clicar na loto fácil, vou clicar no botão aqui, ó, e vou começar a montar os meus números para loto fácil. Ó. Hoje, então, como eu disse, hoje eu vou falar da loto fácil, mas serve para todas as loterias. Mas a gente vai falar, ó, 25, 23, ó, 24. Ó, vou digitar 23 números aqui para vocês verem, ó. Eu posso digitar bagunçado, eu vou digitar bagunçado, vou digitar aqui o 4, ó. Eu digitei o 19, eu digitei aqui, ele vai contando quantos números eu já digitei, ó, 19 números, certo? Então eu digito aqui, ó, o 14, o 20, ó, o 10, certo? Digitei aqui eu posso digitar 23 números, digitei 23 números. Até 23 números, pessoal, eu consigo gerar nele direto, sem aplicar os filtros, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou aplicar o jogo nele sem aplicar o filtro. Ele vai gerar aqui, ó, 490.314 combinações. Mas antes disso, eu vou clicar aqui em classificar os números. Ó. Classificação concluída com 0 à esquerda. Observe que já está aqui, ó, os números em sequência. Ó. Tá vendo? Aqui para me fazer o filtro da sequência. Agora eu vou mandar ele gerar os números para loto fácil. Ele trabalha com 23 dezenas. Eu posso fazer o fechamento total. Eu só não consigo fazer com 24, porque 24 dá mais de 1 milhão, né, pessoal, de combinações, e nem 25 sem aplicar filtro. Então eu vou clicar aqui em loto fácil, ó, e ele vai me mandar, ó, que deseja limitar o número de quantidade. A primeira vez eu vou clicar tudo em não, pessoal. Para quê? Se eu clicar tudo em não, ele vai gerar o fechamento sem filtro, ó, só para você ver que ele gera. Eu vou clicar em não, ó, vou só clicar no não, ó, porque estou clicando no não para ele gerar o fechamento sem filtro, ó. Não, ó, ele vai gerar para a gente aqui, ó, 490.314 jogos. Ó. E aí ele vai entregar aqui, lembrando, na loto fácil, até 23 dezenas sem filtro, certo? Sem filtro. Então, sem filtro, você consegue gerar nele nessa base aí da loto fácil. E aí, como eu falei, ele faz essa função aí para loto fácil. Ele vai gerar, lembrando que aqui agora eu estou gravando a tela, né, pessoal? Ele vai demorar um pouquinho, mas quando eu não estou gravando a tela, ele é mais rápido para gerar o jogo. Já está finalizando já ali os 490 mil. Como eu falei, ele consegue gerar até 1 milhão. Eu gerei ali, foi na quina, parece, mas na quina, que eu consegui gerar nele ali até 900, que é 32 dezenas ou 31, que ele consegue chegar a 900 mil combinações de jogos. Na Loto Fácil tem 490 mil, né? Então é aquilo que eu estou falando para você. Então você consegue gerar nele toda a função que você precisa, toda a função que você precisa ali para manter o jogo, ali. Se quiser gerar, como eu disse aqui, eu coloquei aqui para gerar sem aplicar o filtro, certo? Eu coloquei sem o filtro, eu cancelei todos os filtros, então ele está pulando para fazer a geração. E vai trazer aqui para a gente. Depois, se a gente quiser aplicar esses filtros aqui que está aqui, ó, a gente pode aplicar. Mas, como eu disse, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, ele fazendo a função ali dos 490 mil jogos. Aí, como eu disse para vocês, se já tivesse, ó, ele está piscando. Se eu não tivesse gravando a tela, ele já tinha gerado ali, pessoal. Já tinha gerado os 490 mil, ele gera rapidinho. Mas como esse programa aqui, ele precisa da memória, né? Olha lá, tá vendo? Ó, gerou e colocou pra gente, ó. Aqui, ó, 490.314 jogos. Observe que tá tudo aqui os jogos, ó. Tá tudo aqui. Então é assim que ele funciona, ó. Ele funciona desse jeito, ó. Então eu trabalhei 23 dezenas, mas se você for ver, ó, e como ele é um gerador, pessoal, de desdobramento, você observa que aqui tá do 1 ao 15, ó. Do 1 ao 15, ó. Aí, como eu disse, você vai jogar do 1 ao 15, pode dar, mas aí é uma coisa que não compensa, né? Então por isso tem filtro. Agora eu vou limpar os jogos e vou aplicar o filtro nele, aplicando o filtro ali com as mesmas 23 dezenas, ó. Eu vou só limpar os jogos, ó. Vou limpar os jogos aqui para vocês verem, ó, e vou aplicar, ó, limpei os jogos e vou aplicar de novo loto fácil e vou mandar gerar 23 dezenas e vou aplicar o filtro, ó. Vou clicar, agora ele vai me perguntar, ó, deseja limitar a quantidade de números consecutivos, que é os números seguidos, né, pessoal? Sim, aí eu vou clicar sim. Eu já programei ele, pessoal, com a programação dentro dele, mas se você não concordar com essa programação que eu programei, você pode alterar ali, ó. Aqui eu programei ele com 5 números consecutivos, o máximo, certo? Eu dou ok, mas se a pessoa não quiser, a pessoa pode digitar ali dentro. Ó, deseja filtrar números ímpares? Sim, eu programei ele com 7 e 8 ímpares, certo? Mas a pessoa pode colocar do jeito, se eu quiser jogar só com 7 ímpar, é só digitar o mínimo, ó, tá vendo? Mínimo de ímpar, aí eu dou ok, ó, e ele vai aparecer o máximo. Eu estou jogando com 8 no máximo, mas se eu quiser jogar só com 7, é só eu digitar o 7 aqui também, certo? Então essa parte aqui é livre, ó. Deseja filtrar números primos? Ó, sim.
Eu programei ele com 5 e 6 primo, pessoal, que é o maior padrão, mas a pessoa que escolhe de acordo com o concurso, talvez 5 e 6 primo é o maior padrão, mas talvez vai ter um concurso que não está. Você vai fazer uma análise, vai ver que aquele padrão está bem atrasado, você pode estar usando também. Ó. Deseja filtrar Fibonacci? Ó? Sim, ó. Ele veio programado com 4 e 5 Fibonacci, certo? Ó, programei com 4 e 5, porque o gerador aqui, pessoal, como eu disse, é um gerador de desdobramento 100%. Então, mesmo que eu programe ele com 4 Fibonacci, mas se vier 3, eu não vou garantir os 15 pontos, mas eu vou pegar os 14, porque ele é desdobramento, certo? Ó, deseja filtrar pela soma de números? Sim, ó. Ó, programei ele com 190 a 200 só. Mas a pessoa também pode digitar a soma que quiser aqui dentro. Ó. Deseja fixar dezenas? Ó, ele tem a função de fixar, pessoal. Você pode fixar a dezena também, que ele vai gerar só as dezenas fixas ali. Ó. Deseja fixar a dezena? Eu vou clicar em não. Nessa parte aqui eu vou colocar não. Mas a pessoa pode fixar aqui, ó, nessa parte aqui, deseja usar um grupo de dezena ou limitar a quantidade de cada jogo. Aqui, pessoal, entra aquela parte da repetida, certo? Lembrando, essa parte aqui faz as duas coisas. Eu posso tanto usar a repetida, como eu também posso fixar a dezena aqui também. Se eu não fixei lá, eu posso usar dezenas fortes aqui, certo? Eu quero usar as dezenas fortes. Eu posso colocar aqui dentro dessa geração aqui. Então, essa geração aqui serve para duas coisas. Ele vai abrir um input aqui, ó. Eu vou clicar assim, ó. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo para você, ó. Ó, digite o grupo de dezenas, ó. Eu vou colocar ali, ó, que eu quero meus jogos, todos os meus jogos que tem a dezena 10, um exemplo, ó. Eu quero a dezena 10, ó. Ó, e aí coloca a vírgula e coloca a dezena 20, ó, coloca 20, coloca a vírgula e coloca 25. Ó. Aqui eu coloquei essas 3 dezenas. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso fixar elas, as 3, querer só o jogo que tem a 10, mas deixa eu ver se eu coloquei a 10 e a 20 e a 25 aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei, ó, a 10, a 20 e a 25. Se eu quiser fixar as 3, eu fixo. Mas se eu quiser só uma das 3, eu só quero uma. Eu posso usar. Se eu quiser só 2, eu posso. Tá vendo? Eu vou digitar aqui, ó. Ok. Ó, quantidade mínima, 2. Ó, 2. E o máximo, 4. O máximo, 4, certo? Só que aqui eu não tenho 4, certo? Eu só coloquei 3. Então, eu vou digitar aqui o 3, ó. Mas ela veio ali com a programação ali mais ou menos de 5 dezenas. Se a gente quiser usar 5 dezenas, eu dou OK. Ó. Deseja filtrar múltiplos de 3? Sim. Ó, 4 é o mínimo e 5 o máximo. Mas você coloca e agora pronto. É só eu deixar ele fazer o trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai entregar só combinações que tem essas configurações que eu coloquei ali. Não coloquei o fio da repetida. Vocês viram que ali é onde eu coloquei a dezena 10, 20 e 25, ali a gente pode colocar repetida. Mas mesmo depois de gerado os jogos, se eu quiser, depois que já filtrei os jogos, eu vou fazer o fio da repetida, eu posso fazer aqui nesse filtro aqui, ó. Meu filtro especial, certo? Depois que você já gerou os jogos, dentro desse meu filtro especial aqui, a gente consegue filtrar e filtrando os padrões que a gente quiser. Lembrando que ele tem aquelas configurações ali, né? Mas a gente pode fazer qualquer outro filtro que a gente quiser, que não tem aqui no gerador, faz por esse filtro aqui, ó, meu filtro especial. Você pode fazer filtro de números mágicos. Tem gente que gosta de jogar com mágico. Eu gosto de jogar com X da Loto Fácil. Beleza, se você gosta de jogar com X da Loto Fácil, o X da Loto Fácil está até aqui, pessoal, nesse filtro aqui. Depois eu vou mostrar para vocês ali, ó. Aí está até embutido aqui, mas eu estou falando assim sobre mágico. Eu quero fazer o filtro dos mágicos. Olha lá, pessoal, tá vendo? Olha a diferença agora, ó. Olha a diferença de jogos. Ó. Tinha 490.314 jogos, beleza? Olha o total de combinações gerado, 8.616. Quer dizer o quê? Se eu acertar as 15 dezenas dentro dessa configuração aqui, eu seguro os 15 pontos aqui, nessa base, certo? Então, eu apliquei esses filtros. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, antes da pescaria, ó, eu tenho o botão para pescar. Eu poderia aqui agora pescar os meus jogos aqui dentro, de 8.616. Mas agora eu vou aplicar esse filtro aqui para você ver. Ó. Loto Fácil, 21 filtros, top 25. Quer dizer, que é 25 dezenas. Então, a Loto Fácil tem 25, a Mega Sena tem 60, esse aqui tem 50, 80, 31... e 50, só isso que muda. Então eu vou clicar aqui agora, eu vou aplicar outros filtros aqui em cima desse jogo já gerado. Ó. Vou clicar aqui em Loto Fácil, ó. Olha aqui o filtro da moldura. O filtro da moldura entra aqui, pessoal, tá vendo? O filtro da moldura não entrou lá na primeira, mas se eu quisesse também fazer o filtro da moldura lá, eu consigo. Se eu quiser fazer o filtro da moldura por aqui, eu consigo. Então isso aqui, pessoal, é a melhor ferramenta já construída aí no Brasil para Loto Fácil. Para Loto Fácil, Mega Sena. Então, aqui agora o filtro da moldura. Aí, aqui eu tenho que colocar o mínimo. Aqui, pessoal, nessa função aqui, eu tenho que colocar o mínimo. Eu vou colocar o mínimo da moldura 9. Ó. Vou colocar o mínimo 9 da moldura.
e o máximo 10, ó. Tá vendo? Ó, filtro 1. Eu vou colocar o máximo 10, ó. Lembrando que eu estou usando a moldura, ó. Aí eu dou OK, ó. Agora, filtro da linha 2, ó, certo? Digite o mínimo e o máximo. Se eu quiser que meus jogos tenha todos eles 2 dezenas por linha, aí é só colocar aqui, ó. Quero 2, ó. Tá vendo? Você pode ver que você pode fazer o que você quiser. Eu quero 2 e 4 por linha. A hora que você quiser o jogo com a linha cheia, você vai lá. Agora eu não vou aplicar mais o filtro aqui de linha não, certo? Ele tem 21 filtros. Você observa que ele está no filtro 3. Eu vou clicar aqui em cancelar para ele pular, ó. Quando eu clico em cancelar, ele pula para o filtro 4, ó. Linha 3, ó. Vou pular também em cancelar, ó. Linha 4, é só digitar. Se eu não quiser usar o filtro, eu não preciso. Eu só uso aquele que eu quiser. Ó, linha 5, não quero não. Aí ele vai manter o jogo do mesmo jeito. Ó, coluna 1, tá vendo? Essas são as funções, ó. Coluna, certo? Essas são as funções que tem o filtro, ó. Coluna 4, coluna 5, ó. Aí agora ele vai entrar em outro filtro. Ele mostra aqui, ó. Filtro 12, ó, o X da Loto Fácil. Foi aquele que eu falei para vocês, ó. O X da Loto Fácil, ó. O esquadro, pessoal. O que é o esquadro? O esquadro 1 é essa parte aqui, ó. Pega essas dezenas da Loto Fácil. Lembra? No volante da Loto Fácil. Ele pega e faz isso aqui, ó. Certo? Eu coloquei esse filtro aqui também, ó. Aí eu vou pular, ó. Esquadro 2. O esquadro 2 é o contrário. Esse aqui ele pegou para cá, né? Esse aqui ele vai pegar para cá, ó. Para cá. Esse é o esquadro 2. Todos eles têm 9 dezenas. Aí eu vou pular também, ó. O esquadro 3, ó. O esquadro 3 é aquele que vai pegar aqui por cima, ó. Vai fazer assim e vai fazer assim, ó. Na Loto Fácil. Então, esse é o esquadro 3. E o esquadro 4 é aquele que vai pegar de baixo para cima, certo? Ele vai pegar de baixo para cima fazendo. Então, eu coloquei 4 cantos nele, coloquei 4 esquadros na Loto Fácil com 9 dezenas. Agora, ó, digite ímpares, ó. Digite ímpares de 1 a 10. Aí você já vai ver quantas dezenas ímpares tem de 1 a 10, ó. Se você for ver aqui na linha, ó, tem 1, 2, ó, 3, 4, tem 5 ímpares de 1 a 10. Se você quiser, eu quero do ímpar de 1 a 10, eu só quero 3 ímpares. Ó, vou até dar um exemplo para vocês aqui no jogo. Ó. Aqui do 1 ao 10, esse jogo aqui tem 1, ó, tem 2, tem 3, tem 4. Tem 4 ímpares do 1 ao 10. Ó. Mas se eu quisesse ali que eu só queria 3, ele ia fazer também essa função. Mas eu não vou usar agora não, vou pular. Ó. Ó, filtro 18, pares de 1 a 10, a mesma coisa. Ó. Aí tem o filtro de ímpar e o filtro de pares de 1 a 10. Ó. Aí eu pulo. Ó. Filtro 19, ó. Ímpares de 11 a 25, aí eu também posso usar. Então, eu coloquei esses filtros aqui, mas como eu disse, se a pessoa quiser usar, usa. Se não quiser, filtro pares, ó, de 11 a 25 também. Tem aquelas dezenas, né, pessoal, que a pessoa quer, né? E aqui tem aqui, ó, filtro 21, é o último filtro, de 1 a 15. De 1 a 15, pessoal, é aquele filtro que vocês sabem que acontece a maioria das vezes. Acontece 9 dezenas. Acontece 8, 9 e 10, certo? Se eu vier aqui, ó, marcar, ó, eu quero todos os jogos do 1 ao 15 que tenha 9 dezenas, ó. Lembrando, o padrão é 9, 8 e 10. Ó, eu vou colocar o mínimo 9 e vou colocar o máximo 9 também, ó. Certo? Então ele só vai funcionar com esse padrão, ó. E vou dar OK, ó. Agora ele vai fazer o filtro aqui em cima. Desses 8.000, olha lá, pessoal, já filtrou, tá vendo? Essa filtragem aqui é rápida, ó. Ela já faz filtro por lista, ó. Tá vendo? Desses 800 jogos, ficaram esses aqui, ó. Certo? Ó, você vai observar que ele já fez a configuração. Então, do 1 ao 15, ó, se você for ver, do 1 ao 15 eu coloquei que tinha que ter 9 dezenas, certo? Só o máximo 9. Não poderia, o mínimo era 9, né? E o máximo 9 dezenas do 1 ao 15. Então, você for ver aqui nessa linha, ó, ele não vai passar do máximo, certo? O máximo é aquilo que ele vai obedecer ali, ó. O máximo, a pontuação máxima. Então, nessa coluna aqui, ó, você não pode ver o 16, ó. Você não pode ver o 16 aqui, apareceu o 16 aqui nessa coluna. Só pode aparecer o 15, né? O 15 aqui nessa coluna, 16 não pode aparecer, porque ele vai obedecer o mínimo e o máximo, ó. Você não vai ver o 16 aqui nessa coluna aqui, ó. Então, é assim que ele funciona, ele vai trabalhar respeitando o máximo. Então, pode ter 14, ou pode ter 13 aqui na linha, ó, mas mais do que 15 é a pontuação máxima, certo? Então, é assim que ele funciona, certo, pessoal? Ele funciona desse jeito ali. Então, aqui eu fiz essa filtragem, certo? Ó, sobraram 3.178 jogos. Aí que eu estou falando, eu não posso jogar todos esses jogos. Aí vai entrar, pessoal, aqui, ó, tá vendo? O conferidor tá aqui, ó. Deixa eu limpar aqui tudo do conferidor de uma vez, ó. Eu limpar aqui no conferidor e vamos pescar os jogos, ó. Aí entra esse botão aqui, ó, pescar, ó, certo? Como eu disse, eu procurei colocar em cima das formas para proteger as formas, tá vendo? Tem forma aqui embaixo, ó. Quando eu apliquei lá, né, ele veio aqui para cima, apareceu essas formas. Aí eu vou clicar aqui em pescar, ó. Pescar, ó.
Quantos jogos você quer pescar? Por padrão, pessoal, ele vem com 3, mas aqui dentro é editável. Vou colocar aqui 30 jogos, ó. Coloquei 30, ó. 30 jogos. Então eu vou dar um OK, ó. E ele vai pescar para mim 30 jogos aqui dentro desses que eu filtrei, ó. E vai levar lá no conferidor pra gente, ó. 30 joguinhos ali, ó. Tá ali os 30 joguinhos. Deixa eu ver aqui, pessoal, da onde que eu peguei os jogos ali que eu na hora de eu pescar aqui, eu acho que na hora de eu pescar, eu pesquei os jogos fora ali. Depois eu vou corrigir o botão da pescaria ali para me ver o que está acontecendo. Você aqui está em branco? Eu acho que aqui está em branco, pessoal. Deixa eu ver se tem número aqui, ó. Opa, tem número sim, pessoal. Só que na hora o número está aqui, pessoal. Só que tá no conferidor aqui, eu preciso depois corrigir aqui, ó. Os números tá aqui, ó, tá vendo? 30 jogos. Vou colocar aqui para você ver, ó. O conferidor aqui está protegido e está pintado em branco aqui, ó. Nessa parte aqui pintou em branco e acabou sumindo o número aqui, mas depois eu vou corrigir isso aqui, ó. Aí, ó, aqui ele já colocou os 30 jogos, ó. Só que os números estão aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que tá aqui, ó, porque eu não tô com a senha para desproteger, ó. Mas você olha aqui nessa célula aqui, ó. Quando você vê aqui que eu clicar em cima, vai aparecer um número ali, ó, tá vendo? O número 2, ó. Como eu disse, depois eu vou fazer aqui a parte do conferidor, ó. Tá vendo? Os números estão aqui, ó. Mas como tá pintado em branco, essa parte aqui, ó, acabou ficando em branco, ficando a formatação em branco, certo? Então por isso ele não está pegando aqui. Eu mandei aqui uma configuração aqui para aqui desse TXT aqui, ó, e acabou pintando ele em branco, ó, disso aqui, ó. Foi isso que aconteceu ali. Ele acabou pintando em branco. Aí pegou o branco e colocou ali. Aí o que acontece? Então os jogos estão lá, vocês podem ver que os jogos estão lá. E aqui com o X, ó, aí tá marcando, ó, olha que o X aqui, pessoal. Justamente aquela formazinha ali, ó. O X, o jogo que ele pescou, ó, ele marcou um X, ó. Ele vai selecionar só aqueles jogos ali e marcar o X, ó. Certo? Eu pesquei 30 jogos, ó. Então tá aqui os jogos no conferidor, como eu falei para vocês aqui, porque tá em branco, não tem nem como eu aplicar a forma aqui agora para você ver. Deixa eu ver se eu consigo desproteger a planilha. Eu vou desproteger a planilha, ó, você tá vendo aqui, ó, e vou mostrar para você que os números estão aqui. Só para você, vou dar uma pausa no vídeo aqui para me desproteger a planilha. Não, pessoal, na verdade a planilha já está até desprotegida já. Eu vou pintar aqui mesmo para você ver, ela não estava nem protegida. O conferidor que eu estou mexendo nele, né? Ó, vou pintar aqui para você ver que os números estão ali, ó. Quando eu passar, tá vendo, pessoal? Ó, quando eu passo em branco, aí tá assim, ó. Quando eu passo, por isso que você não está visualizando ele, ó, mas ele tá ali, ó. Quando eu passar, ó, tá vendo? Só isso para você ver, ó. Observe que aqui também ele não está pintando, ó. Tá em branco. Depois a gente vai corrigir num outro código que está aqui, que eu estou mexendo no gerador, né? No conferidor. E aí, ó, observe que aqui não pintou, ó. Aqui tem um número aqui também, ó. Olha lá, aqui é o número 9, ó. Se eu passar o mouse ali em cima, ó, vou passar o mouse ali para você ver, ó. Ó. Ele vai aqui, ó, nessa formulazinha aqui, ó. Olha lá, tá vendo, pessoal? Aqui tem um 9 lá, ó. Tá vendo? Então é desse jeito, ó. Aí eu vou pintar ele com 9 aqui, ó. Tá vendo? Ali, o 9 tá ali, ó. E assim é com os outros números. Se tiver uma forma aqui, como eu disse, na hora do código ali, ele limpou aqui deixou em branco, certo? Depois, mas esse foi nessa parte aqui do gerador. Vou limpar aqui de novo, vou limpar tudo, ó. Vou limpar tudo e vou mandar outro jogo para ver se ele vai pintar aqui em branco de novo, ó. Que aí eu vou consertar ali no gerador, ó. Vou colocar 10 jogos, ó. 10 jogos. Ó, ele vai pescar 10 jogos pra gente, vai colocar lá, ele coloca ali, ó. Agora colocou certinho, pessoal, que eu já pintei ali aquela parte ali, viu? Agora tá aqui os 10 joguinhos, ó. Aí quando ele coloca os 10 jogos, esses números aqui vem bagunçado, ó. É só a gente clicar aqui em jogos, ó. Esse aqui é para, ó, tá vendo? É para preencher os jogos aqui, ó. Esse aqui na falta ainda eu acabar de finalizar aqui o gerador, eu vou colocar uma função nele aqui, que em vez dele preencher assim, demorar, né, ele vai preencher rapidinho. E aqui também tem a função de classificar os jogos, classificar os números. Se eu pegar aqui esse número aqui, ó, vou pegar ele e vou colar ele no final. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, só para você ver, ó. Mas essa parte aqui eu vou fazer depois no gerador, que está desprotegido, ó. Vou pegar esses números aqui, ó, dessa coluna, ó, e vou colar aqui, ó. Vou colar aqui no meio, ó. Aí é número duplicado, né, pessoal? Ó, vou colar e vou pegar essa coluna aqui, ó, que eu tirei dali, né? E vou colar aqui em cima, ó. Então você vê que agora, ó, eu tenho números bagunçados, ó. Tem números bagunçados ali, ó. Olha aí para você ver, ó. Meus números estão bagunçados. Aí entra esse botãozinho aqui, ó, classificar jogos, ó. Vou clicar nele, ó. Ó, jogos classificados com sucesso. Agora quando eu der o OK, ó, ele vai... Jogos classificados com sucesso. Boa sorte.
Viu aí, pessoal? Então, ele classificou os jogos aqui já nessa base, ó. Classificou os jogos, está classificado os jogos aqui. Tudo normal de novo. Então, essa parte do gerador aqui, depois a gente vai. Agora deixa eu. Acho que agora ele protegeu a planilha. Deixa eu ver se está protegida aqui, ó. Revisão. Não, não está protegida não. Depois eu vou... Essa base aqui ainda não está fazendo a proteção. Deixa eu ver o que... Aí aqui agora tem um conferir acerto. Depois que eu colocar os números lá, aqui eu vou conferir os meus acertos aqui, ó. Aqui, esse aqui eu posso salvar em TXT também, pessoal. Se eu quiser salvar em TXT. Aqui também eu posso limpar o resultado, ó. Vou limpar o resultado, ó. Vou digitar um resultado da loto fácil, né? Que aqui está outro resultado, ó. A gente vai digitando aqui, ele vai contando aqui, vai mostrando a soma, tá vendo? Tudo completinho, né, pessoal? Tudo completinho. Mas o conferidor aqui falta ainda acabar de ajustar, que ele está até desprotegido, certo? Mas eu vou conferir aqui para vocês verem, ó. Lá eu nem sei qual número que eu deixei fora, eu coloquei 23 números. Deixa eu dar um pulinho aqui rapidinho aqui para ver qual os números que eu deixei de fora. Eu deixei o 21 e o 18, ó. 21 e 18. Vamos aqui no conferidor. 21 e 18. O 18 eu já marquei, né, pessoal? O 18 eu já marquei e também marquei o 21, né? Deixa eu marcar aqui, ó, o 6. Ele não desmarca o 6. Deixa eu desmarcar o 18 aqui, ó. Desmarcar o 18 e vou desmarcar o 21 também aqui, ó. Depois, quando eu clicar ali, ele preenche aqui no lugar. Eu posso clicar em qualquer outro número aí que ele vai preencher nesses lugares que tiver vazio, ó. Vou marcar o 10, ó. Tá vendo? O 10 entrou ali. O outro que eu marcar vai entrar ali no lugar daquela base ali, ó. Então, aqui agora tá os números. Agora eu vou conferir esses jogos, ó. Tá vendo aqui, ó? Conferir acerto, ó. Vou clicar, ó. Conferência de acerto concluída e formatação aplicada. Aí eu vou dar o OK, ó. Tá vendo aí? Ele aplicou essa configuração, ó. Teve um cartão com 11 pontos aqui, ó. Aí, como eu disse, essa parte ali dos filtros, a gente tem que ver o que saiu no resultado, né? Qual foi o que eu digitei aqui. Eu digitei de qualquer jeito, né? Aí você tem que saber o que saiu no resultado ali na parte de primos, Fibonacci. Então, é nessa base aí que a gente mostra como fica. E ele já mostra aqui tudo certinho, ó. Tudo pintado certinho. Quero limpar os jogos, ó. Limpar jogos, ó. Aí depois, como eu falei, eu tô com a proteção ali, pessoal. Tá desprotegida. Tá desprotegido. Eu vou clicar aqui em fim, ó. Depois eu coloco a fórmula ali, que ele tá com a função que ele tem que desproteger. Então, tem que botar a macro ali, né? Que quando eu clico no botão conferir acerto aqui, ou quando eu clico em conferir acerto, o que ele faz? Ele limpa tudo e protege a planilha. Mas como eu coloquei essa macro aqui, como eu falei para você, aqui eu estou mexendo ainda, eu não finalizei o gerador, né? Aqui, o conferidor não finalizei, aí eu vou estar mexendo nele aqui, nesses botõezinhos aqui, só para acrescentar lá. Por quê? Eu coloquei, antes eu falei para vocês que eu tinha 1000 jogos, ele conferia até 1000 jogos, eu alterei ele aqui para 5000 jogos. Então também precisa alterar aqui dentro do código, né? Para 5000 jogos também, certo? Só isso mesmo que a gente vai fazer aqui a configuração dele aqui, que agora ele está protegido, quer ver? Vamos ver se ele está protegido, ó. Tá vendo? Aí tá protegido aqui, pessoal. Dá para você ver aqui, ó. Então, eu preciso... Ele limpou, né? Mas não limpou aqui a formatação porque ele tá protegido. Então, depois a gente vai finalizar aqui essa base. Então, voltando aqui no gerador, né? Aí, se eu quiser fazer, eu vou mandar para lá de novo. Vou pescar de novo, ó. Vou pescar 20 jogos, ó. Vou pescar 20 jogos aqui, ó. Ó, ele vai pescar 20 jogos, lembrando que você pode pescar, toda vez que você pescar, olha, ó, tá vendo? Aqui a pescaria lá já desprotege aqui, pessoal, certo? Ó, e já é só eu clicar aqui, ó, ele marca os jogos, né? Só que ele marca bagunçado o número aqui, ó, ele começa ali do 5, né? Ó, mas aí eu clico aqui, ó, ele preenche, mas essa parte aqui também eu vou ajeitar ela, para ele preencher rapidinho. E aqui para baixo, deixa eu ver aqui para baixo, ó, tá vendo? Ó, ele tem até 1000, lembrando que aqui ele está programado até 1000, certo? Até 1000 ele vai mostrar esses pintados aqui, mas se a gente quiser conferir 5000, ele segue colocando os jogos aqui para baixo, mas aqui, como eu falei, ele estava programado até aqui, né? Aí depois aqui para baixo eu vou configurar ele a limpeza ali, a desproteção da planilha para limpar, certo? Vamos lá para a gente chegar aqui em cima, certo? Deixa eu ver aqui a barrinha, pessoal, por isso que é bom. Ó. Então tá aqui, ó, a mesma coisa, se eu quiser conferir os jogos, o que ele vai fazer? Ele vai limpar essa formatação aqui e pintar esse aqui, ó, conferir jogos, ó. Ele vai, ó, conferência concluída e vai completar o resto, tá vendo? Fez a conferência aqui dos jogos, ó, pra gente, ó. Então é assim que ele funciona. E aí vai até, como eu disse, se limpar tudo aqui, ele tá limpando até o 1000, né, como eu fiz a mudança ali, né? Depois eu vou mexer ali. Salvar em TXT. Agora, vamos supor que eu quero salvar em TXT esses jogos. Aí, pessoal, você clica aqui, ó, salvar TXT, ó. Aí ele pede o nome do arquivo.
para você salvar. Aí você coloca o nome do arquivo. Você pode colocar qualquer arquivo assim, ó. Ah, vou colocar aqui LF, o nome do concurso, LF 3365, um exemplo. Aí eu dou OK aqui, ó. Ó, dados salvos no arquivo LF, ó. Tá vendo? 3065 na área de trabalho. Eu vou até marcar aqui só para você ver o que, que ele vai fazer pra gente, ó. Vou marcar aqui, ó. LF, né, ó. LF, só para você ver. Aqui você pode fazer várias coisas com ele, ó. LF, aí quando você 3365. Aí você dá OK, beleza. Aí vou limpar isso tudo aqui de novo, ver se ele vai conseguir, não vai conseguir limpar, né? Porque como eu disse para vocês, vai limpar, mas não vai limpar até lá embaixo por causa da macro, tá vendo, pessoal? Ele tá limpando, ó. Mas eu preciso aqui da formatação aqui, ó, certo? A formatação aqui eu preciso tirar ele depois na hora de limpar. Na hora de limpar aqui, ele tem que descer ele e limpar essa formatação que ele não está fazendo. Esse botãozinho aqui, ó, de limpar. É só ele que está com problema aqui para essa base. Agora eu vou importar aquele TXT, tá vendo? Eu salvei em TXT, agora importar TXT, ó. Vou clicar aqui, ó. Ele diz para mim, ó, digite o nome do arquivo TXT sem extensão, certo? Sem extensão. Aí eu vou digitar aqui, ó, LF, ó, LF, que foi, né, que a gente colocou, né? LF 3365, 3365, ó. E vou dar OK, ó. Ó, nome do arquivo, ó, caminho completo, ó. Aí eu vou dar OK, ó, olha lá, pessoal, ele vai, depois também, tá vendo? Já tá colocando aqui, já conferindo ali, pessoal. Mas depois eu vou colocar também aquela função que, olha lá, ó, dados importados com sucesso, você viu aí, ó? Pronto, ele já importou aquele mesmo jogo. Então você pode salvar várias loterias, tanto Mega Sena, fez um jogo da Mega Sena, é só você salvar. Depois eu vou colocar dentro dessa macro aqui, para ele não demorar, certo? Para ele não ficar escrevendo ali, igual você viu. Ele veio escrevendo um por um. Né? Mas a gente, como eu disse, só falta acabar de finalizar aqui o conferidor, esse conferidor aqui. Aí depois eu vou ajeitar as macros. Vou colocar para ele conferir rapidinho, né? Nessa base para ele não ficar escrevendo um por um. Aí aqui nesse aqui também eu vou colocar, ó, para fazer rápido, ó, quando a gente coloca em jogos, ó, ele desce aqui. Como é 20 jogos, ele desce rápido, mas se tiver aqui 1000 jogos, 2000, ele vai demorar mais um pouquinho. Então a gente vai colocar a função também que vai limpar aquilo ali rapidinho. Então, mostrando aí, pessoal, não precisa mais falar nada sobre a parte da Loto Fácil ali. Né? Então, essa parte do gerador aqui, depois eu vou gravar um vídeo só para ele, né? Aí vai estar com todas as funções funcionando. Então, o da Loto Fácil é isso aqui, ó. Limpei, ó, vou limpar aqui dezenas da Loto Fácil, ó. Vou limpar os jogos, ó, limpar os jogos aqui na base. Ele vai limpar para mim aqui os jogos da Loto Fácil. Se eu quiser jogar com 22 dezenas, ó. Ó, eu coloquei, ó, 21 dezena, você pode fazer a quantidade que você quiser, pessoal. 21 dezena, eu vou mandar ele gerar os jogos total com 21 dezena. Ó. Tem gente que gosta de jogar com 21 dezena, pessoal. Então ele faz qualquer fechamento, ó, tá vendo? Eu vou clicar tudo em não, ó, só para você ver, ó. Ele vai gerar o fechamento total com 21 dezena. Aqui eu estou gerando sem filtro. Você viu que eu posso gerar sem filtro aqui e como eu posso aplicar o filtro depois, ó. Esse aqui agora está gerando 21 dezena da Loto Fácil, ó. O total de 54 mil jogos, ó, 54 mil jogos. Posso gerar com 22? Você viu, na Loto Fácil eu posso mandar gerar até 23 dezenas. Aqui também, pessoal, eu posso fazer o Avança 3, eu posso fazer o Avança 2. Aqui no vídeo não dá para a gente falar tudo, né, que ele faz, né? Tá aí, ó, total de combinações geradas. Então, como eu disse, esse gerador aqui é uma ferramenta só. Você não precisa daquele monte de planilha que você tem na sua casa. Ah, tem planilha da Mega Sena, planilha da Loto Fácil, tem tanto. Não, ele aqui ele faz tudo. Ó. Qualquer fechamento da Loto Fácil, você pega desde de 16 dezenas até 23. Como eu disse, se eu quiser gerar com 24 dezenas, aí eu tenho que usar o filtro. Eu vou até dar um exemplo para vocês aqui que eu vou gerar, mas não vou finalizar aqui no vídeo, pessoal. Vou colocar para gerar e vou dar uma pausa no vídeo, para o vídeo não ficar longo, certo? Vou mandar ele gerar aqui agora, ó. Vou limpar os jogos, ó. Vou mandar ele gerar com 25 dezenas para você ver, ó. Só que eu vou pausar o vídeo para o vídeo não ficar longo, muito longo igual já está. Ó, vou completar mais 2 dezenas aqui, ó. Vou completar, ó, para você ver que ele trabalha com as 25 dezenas da Loto Fácil, ó, mas aplicando filtro, ó. Eu vou colocar aqui, ó, vou mandar gerar, ó. Tá vendo ali, ó, o total de combinações, ó, 3 mil e pouco, ó. Agora aqui eu vou mandar a limitar, ó. Deseja limitar? Sim. Vou colocar aqui que eu quero sequência de 4 números, o máximo. Deseja filtrar números ímpares? Sim. Eu vou colocar que eu só quero 8 ímpares, ó. Vou colocar o mínimo 8 e o máximo também 8, ó, certo? Aqui você pode colocar igual, ó.
Deseja filtrar números primos? Sim, eu quero 5 primos, ó, e quero também o máximo 5, ó. Só o filtro seco, ó. Deseja filtrar números Fibonacci? Sim, vou colocar 4, que já é o padrão, né? E aqui também eu vou colocar 4, ó. Vou trabalhar as 25 dezenas da Loto Fácil. Deseja filtrar pela soma? Aqui eu já vou deixar do padrão que está aqui mesmo. Mas se eu quisesse pegar uma soma aqui, pessoal, eu vou colocar a soma no 192. Ó. Só para um exemplo para vocês. Eu quero a soma 192, que é a que mais sai. Ó. Aí eu dou OK. Aqui também eu quero a soma 192. Ó. Certo? Então você gera entre o mínimo e o máximo e fixa também. Deseja fixar dezenas? Aqui eu vou pular, certo? Nesse concurso eu não vou estar fixando. Aqui também eu não vou pular o fio da repetida, né? E vou... Deseja filtrar múltiplo de 3? Sim. Múltiplo de 3 eu vou colocar aqui 5, pessoal. 5 múltiplo de 3? Vou colocar 5, ó. 5 múltiplo de 3. Ó, eu vou dar o mínimo 5 e o máximo também 5, ó. E aí vou deixar, pessoal, ele fazer a filtragem. Só que agora ele vai fazer a filtragem, ó. Vai fazer a filtragem. Aqui eu estou com 2 horas e 53 minutos. Aí o que acontece? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, quando vier a hora aqui eu vou mostrar para vocês o tempo que ele demorou. 2 horas e 53 a gente começou. Só como o vídeo já está com 40 minutos, para não ficar mais longo, a gente vai dar uma pausa no vídeo. Voltando aqui, né, pessoal? Ó, observa que demorou ali 3 minutos, pessoal, para filtrar, né? Para filtrar os jogos, para fazer a pescaria. Então os jogos já foram colocados aqui, ó. 898 jogos, pessoal. Tá vendo aqui, ó? 3 minutos ele demorou para fazer aquela configuração. Então, o que quer dizer isso aqui? Se o resultado da Loto Fácil sair naquele padrão que eu mostrei para vocês ali, sair uma sequência de 4, certo? Sequência de 4 números seguidos. Sair 5 primos, beleza. Saiu 5 primos no resultado. Saiu 8 ímpares, certo? 8 ímpares no resultado. Saiu, qual foi a outra configuração que eu coloquei? Fibonacci. Saiu 4 Fibonacci e saiu 5 múltiplos de 3 e a soma 192, aí o resultado aqui pega a pontuação dos 15 pontos. Quer ver agora? Ó, olha lá, pessoal, tá vendo? Ó, total de combinações gerada, 898 combinações. Então você observa que ele pegou as 3 milhões de combinações da Loto Fácil, que a planilha normal não faz isso, não tem como filtrar, né? Como você vai filtrar 3 milhões de combinações numa planilha normal de filtro? Então, olha a diferença desse gerador para uma planilha normal. É uma planilha, né? Mas olha a diferença. Ele consegue fazer isso aí, ó. Aí você viu que os jogos têm a soma 192, certo? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui depois, deixa ele carregar aqui, ó, e vou vir aqui no conferidor, ó. Esse conferidor aqui, ele mostra o padrão da soma, certo? Então, eu vou limpar aqui o conferidor, vou limpar o conferidor e vou trazer um jogo daquele lá, tá vendo? Ele mostra o padrão da soma. Será que o jogo que eu pegar lá, a soma vai estar 192? Vou limpar aqui, ó, vou limpar tudo aqui, ó, de novo. Esse limpar tudo aqui, como eu disse, eu preciso configurar ele depois, né? Para ele estar limpando, mas não tá fazendo o processo que tem que fazer aqui, né? Então eu vou trazer o resultado para aqui, vou conferir o jogo. Vou mandar pescar 10 jogos. Eu nem vou pescar não, pessoal. Eu vou copiar aqui mesmo. Vou copiar aqui um pedaço aqui, ó, e vou levar para lá, ó. Nem vou pescar não, vou colar aqui para você ver. Eu vou colar aqui no conferidor, ó. Colei aqui no conferidor esse jogo. Vou pegar um deles, ó, e vou colocar aqui Aqui tá bagunçado, que eu nem classifiquei ele, tá vendo? Ele tá bagunçado, pessoal. Vou classificar ele aqui para vocês verem, tá vendo? Um tá aqui, ó. O 22 está aqui. Tem uns que está bagunçado. Deixa eu ver aqui. Tem uns que está bagunçado aqui. 17, 19. Parece que eu tinha visto um bagunçado. Aqui o 18 tá aqui, ó. Tem o 18. Eu vou classificar ele aqui, ó. Classificar. Ó, jogo classificado. Jogos classificados com sucesso. Boa sorte. Tá vendo? Então ele classificou, pessoal, os jogos aqui, ó. Então eu vou pegar esse jogo aqui agora, ó. Será que ele tem a soma 192, ó? Vamos copiar ele e vamos colar ele aqui no resultado. A soma aqui, pessoal, tem que ser 192, ó. Se ele não tiver 192, o gerador não está aprovado. Vamos ver se vai bater 192. Olha lá, pessoal. Tá vendo aqui? 192. Eu vou apagar de novo, vou limpar o resultado, ó. Peguei o jogo 1, ó. Vou pegar o jogo 2 também, ó. Observe que o jogo 2 é diferente, ó. Você observa aqui, ó, que tem o 17, ó. Vou copiar ele também, ó. E vou colar ali. Será que vai dar 192, ó? Vamos colar. Ó, 192, pessoal. Certo? Ó. Vamos limpar o resultado. Ó. Vamos pegar outro aqui embaixo. Ó. Vou pegar esse aqui de baixo. Ó. Tem que dar 192. Então, para você ver a eficácia de uma ferramenta, pessoal. A melhor ferramenta já construída aí na internet. Ó. Quando eu clico ali, né, pessoal? Quando eu clico fora, ele marca um 1 ali em cima. Porque ele é
É de marcar qualquer lugar que eu clicar aqui, ó, ele vai marcar ali, ó, tá vendo? 192, ó, posso pegar, vou limpar de novo, ó, vou limpar, ó, quando eu clicar fora, né, pessoal, ó, limpou o resultado, mas se eu der um clique aqui para cima do 1, ele vai marcar ele lá porque ele segue aqui embaixo, ó, vou pegar esse jogo aqui, ó, você vê que eu tinha pegado o último jogo, vou pegar esse aqui, ó, quando eu voltar lá, como eu selecionei, ó, ah lá, o 1 tá marcado, porque eu selecionei, né, duplo clique, né, então como eu dei o clique, lá, pessoal, todos os jogos com a soma 192. Então, como eu disse, esse aqui é uma ferramenta a melhor já feita na internet, pessoal. Você não vai encontrar nada aí igual. Eu nunca vi, já vasculhei a internet de fora a fora e até hoje eu não vi uma ferramenta igual essa aqui. Claro, você vai ter isso em software, mas em planilhas e Excel eu nunca vi nada igual aí. Então, estou mostrando para vocês, esse é o vídeo 1, vai ser o vídeo da Loto Fácil, né? Mas a gente vai fazer o vídeo de cada loteria. Então hoje eu falei só da Loto Fácil. Aqui agora eu posso, como eu disse para vocês, eu posso fazer a pescaria e se o resultado sair dentro daquela soma ali, ó, 192, a gente pega a pontuação. Porque eu não tenho, quer ver, porque não tem como eu fazer um resultado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar um jogo aqui, pessoal, quer ver? Ó, vou fazer uma pescaria, eu vou limpar aqui só para vocês conferir, só para vocês entenderem. Ó. Eu vou limpar esses jogos, ó, certo? Aqui, como eu disse, só falta nesse botão aqui eu fazer isso. Eu vou copiar, eu vou pescar uma quantidade de jogos lá e depois eu vou trazer um resultado que a soma foi 192, correto? Então, a gente vai trazer um resultado lá e o resultado que a gente vai trazer, ele vai estar dentro mais ou menos daquele padrão. Aí a gente vai ver quantos jogos, qual a pontuação que vai ter. A gente vai pegar só o que a gente não pescou, tá vendo? Nós temos 892 jogos. Vamos pescar aqui. Ó, pessoal. Vou pescar aqui uma quantidade boa de jogos, ó. Deixa eu ver qual linha que eu tô. Eu tô aqui, ó, pesquei seguido, ó. Observa que eu tô na linha 382, ó. Linha aqui, depois eu vou copiar esse jogo para não demorar na pescaria e vou colar ele aqui. Agora eu vou pegar a última linha lá daqueles jogos, ó. Vou pegar o último resultado lá, ó, e vou conferir ele aqui, certo? Eu vou lá, ó, no gerador, vou clicar até nesse botãozinho aqui, ó, para ele ir para a última linha. Vou pegar a última linha, ó, vou clicar fora, ó. Vou pegar a última linha preenchida, ó. Olha lá, pessoal, tá vendo? Vou pegar esse resultado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lembrando que o resultado lá não vai ajudar muito, porque aqui eu tô pegando um jogo que começou no 4. E aquele jogo que eu peguei lá no começo, eu não vou nem pegar esse, eu vou pegar aqui porque aquele jogo lá tá lá no começo, né, pessoal? Eu vou pegar esse aqui, ó. Vocês viram que eu não vinha dessa linha, eu vinha a linha 500 e pouco, né? Agora eu vou pegar esse jogo aqui que tem um 1, né? E vou conferir lá dentro, ó. Vou no conferidor. Eu acho que no conferidor, tá vendo? Porque os jogos aqui, ó, lembrando, pessoal, aqui tá em branco, porque tá daquele jeito que eu falei para vocês, ó. Aí eu preciso pintar isso aqui até lá embaixo, ó. Pintar lá embaixo, mas não tem problema não. O conferidor vai conferir aqui a base. Vamos colocar agora, ver qual é a pontuação desse resultado. Lembrando que essa soma aqui é 192, né? Ó, vamos colar ele aqui, ó. Nós estamos colando um resultado que a gente não pegou ele, certo? Ó, soma 192. Agora vamos clicar para conferir, ó. Conferir os jogos, ó. Ele vai fazer a conferência, né? Nós pegamos 382 jogos, pessoal. Conferência de acerto, ó. E aí, vamos ver o que pegou de pontuação aqui, pessoal. Ele pegou um cartão com 13 pontos, ó. 40 cartões com 11, 9 cartões com 12 e um com 13, ó. Observa ali, ó. Tá vendo aí? Então, é desse jeito aí, pessoal. Desse jeito aí que funciona o conferidor. Se eu pegar todos os resultados aqui agora, se eu pegar todos os jogos lá e vier aqui conferir, um daquele vai pegar 15, mas nós não vamos considerar aquele de 15. Quer ver? Deixa eu ir para cima. Ó, vou para o topo, né? Vou copiar todos. Aqui nós tínhamos 800 jogos, ó. Vou copiar todos os jogos. Vou dar o Ctrl C. Poderia até ter levado direto para o conferidor, não precisava nem dar o Ctrl C, né? Só acabei esquecendo. Tem um botão aqui, salvar no conferidor, que já ia salvar direto lá, né? Ó, eu vou colar ele aqui, ó. Não precisava disso, mas acabei esquecendo. 898 jogos. Vamos conferir os acertos. Que agora, lembrando que está conferindo com esse acerto, mas vai aparecer um jogo de 15 pontos. Mas aquele de 15 a gente desconsidera, porque ele está conferindo com esse jogo aqui que está lá no meio, certo? Então, o de 15 pontos a gente não considera, certo? Só para você entender, não falar que eu estou mostrando aqui o jogo de 15 pontos, porque esse jogo vai estar duplicado ali, ó. Olha lá, tá vendo? Como eu falei para você, apareceu um jogo de 15, ó. E aí, ficou desse jeito, pessoal. 13 pontos, ó. 5 pontos, 6, até jogo de 6 pontos tinha aqui, né, pessoal? Cadê o jogo de 15? Lembrando que ele está configurado aqui 11, 12 aqui, ó. 11, 12, tem jogo de 13 aqui também, ó. Ele não tem filtro, depois eu vou colocar nesse conferidor aqui também, deixa eu ver se tem filtro. Acho que ele não tem filtro aqui não.
Ah, tem um filtro aqui, ó. Pensei que ele não tinha filtro, ó. Ah lá, pessoal. O jogo de 15, né? E o jogo de 13. O jogo de 15 é aquele mesmo que tá ali, né? Que tá no resultado aqui em cima. Deixa eu dar o OK, ó. E o jogo de 13. Ah, o jogo de 15 aqui. O jogo de 15 é esse aqui, que é o mesmo que tá lá em cima, ó. Certo? Então, você viu aí, ó. Então, ele consegue, você consegue, mas lembrando, você precisa digitar um resultado naquela configuração, né, pessoal? Naquele jeito ali. Então, se você conseguir acertar o padrão do resultado, você consegue ter um bom jogo aí na Loto Fácil. Então tá aí mostrando para vocês a parte da Loto Fácil, né? Já está configurada certinho. E aí a gente depois vai trazer os vídeos aqui. Falta só a gente ajeitar aqui esses botões aqui, para não precisar descer rapidinho. Tá vendo? Aqui ele vai demorar, porque ele vai descer um por um até completar lá os 1000 jogos, 800 e poucos jogos. A gente vai colocar essa configuração para não ficar demorando assim, né? E depois a gente vai fazer a outra configuração também naquele botão, nesse botão de limpar aqui, é onde ele está limpando. Olha lá, preencheu, mas demora, né? Se a gente colocar uma macro ali rapidinho, ele preenche rapidinho. Então, pessoal, tá aí mostrando para vocês a melhor ferramenta aí para as loterias, né? Tanto faz Loto Fácil, Mega Sena, Dia de Sorte, qualquer dessas 6 loterias aqui que eu quiser jogar nela, eu consigo aplicar o filtro nesses padrões que eu falei para vocês. Aí, lembrando, o resultado precisa ter aquela soma, né, dentro daqueles padrões para você estar pontuando. Então, sobrou aí 890 jogos. Aí, como eu falei para vocês, você viu que eu peguei um resultado, né, que estava aqui dentro. Então, aquele resultado que eu peguei aqui, né, pessoal, ele pegava os 15 pontos, certo? Mas porque foi dentro dessa configuração aqui. Então, para mim digitar um resultado, eu tinha que digitar um resultado com esses padrões. Com esses padrões que eu falei para vocês. Mas aí eu não tenho aqui um padrão. Teria que estar com filtro aqui no meio, né? Aí, se acontecesse aquilo ali, os 15 pontos ia estar aqui dentro daquilo que eu falei para vocês. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte.